Olá, vamos falar de análise de balanços, trazendo para vocês que mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E como nós sempre mencionamos aqui, a análise de balanço é uma ferramenta fundamental para que possamos entender como que está o desempenho de uma empresa. Para você que investe em ações, pretende investir em ações, então naturalmente tem que saber como que está a situação dessa empresa para ver se vale a pena, se não vale a pena fazer os investimentos. E a análise de balanço é a ferramenta que lhe proporciona toda essa visão, né, com base no desempenho da empresa. E a empresa que nós vamos retratar hoje é a Sansui S.A. Indústria de Plásticos. A Sansui, que inclusive está estreando aqui no canal, primeira vez que estamos analisando essa empresa aqui, atendendo a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Rafael Neto. Grande Rafael, que bom ter você conosco. Seja bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E também Adoradores também nos mandou a sugestão aqui, agradeço imensamente também ter a honra, né, de hoje ter vocês junto conosco aqui e espero corresponder à expectativa de todos vocês. Mas caso também queira outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos, já estamos encerrando as inscrições para o nosso curso agora, no próximo dia 29 de setembro, na próxima sexta-feira, dia 29 de setembro, das 19 às 22 horas, curso de análise de balanços voltados para investimentos. E você não pode ficar de fora. Curso online, ao vivo, presencial, porém à distância, onde vamos abordar toda essa ferramenta, mostrar para vocês como que nós buscamos as informações, como que nós interpretamos as informações justamente para poder avaliar as empresas. E aí vocês são meus convidados aqui para participar do curso, então eu espero vocês no dia 29 de setembro. Para se inscrever, manda uma mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp, que eu lhe encaminho a ficha de inscrição e reservo uma vaga para você, já que as vagas são limitadas. E o custo apenas R$40, apenas R$40, com direito a material de apoio para você aprender a fazer análise de balanços, principalmente voltados para quem investe em ações. Mas vamos falar então da Sansui, contar um pouquinho da história, até para que a gente possa conhecer o que é essa empresa, que começa lá em 1966, na cidade de Castro, no estado do Paraná, interior aqui do estado do Paraná, onde um grupo de agricultores e principalmente descendentes de japoneses, com aquela dificuldade de como fazer a pulverização, principalmente na época da plantação de batatas, como fazer a pulverização, desenvolveram uma mangueira, né, uma mangueira que suportasse a pressão para justamente fazer a pulverização e daí na sequência também mangueiras para fazer a irrigação. E aí, através dessa descoberta, né, dessa invenção de uma mangueira ali que tivesse essa resistência, começa toda a história da Sansui. E aí, na sequência, daí também sendo descendentes de japoneses, né? E aí trouxeram também técnicos japoneses para aprimorar os seus produtos e começou daí uma série de produtos sendo desenvolvidos por a empresa, quando então surge a Sansui S.A. Indústria de Plásticos. Já no ano de 1968, passa também a produzir as mangueiras voltadas apenas para a água, né? Mangueiras tipo mangueiras de jardim, mangueiras voltadas ali também para a construção civil. Em 1970, aí começa a desenvolver também as chamadas lonas sintéticas, porque até então as lonas eram aquelas lonas pesadas, aí começaram a desenvolver lonas sintéticas, inclusive com essas lonas, para fazer cobertura de armazéns, né? Como a gente está vendo aí na foto. E daí dessas lonas sintéticas para cobertura de armazéns, ela passou a ser usada também para diversas outras finalidades. Mas em 1972, aí eles constroem uma fábrica em Budas Artes, no estado de São Paulo. Já em 1974, constitui mais uma empresa dentro do grupo, que é a Canaflex. A Canaflex, que para quem mexe principalmente no setor de construção civil, que mexe também na parte de engenharia elétrica, usa muito os Canalex, né, que é uma marca principal para justamente dutos, para passagem de fios, de cabos, e também o Canalex passou a ser usado para outras finalidades. E com isso a empresa vai ampliando a sua participação dentro do mercado nacional. Em 1981 constitui uma outra unidade no Nordeste, lá no Polo Petroquímico de Camaçari, que é a Sansui Nordeste. Em 1988, também numa associação ali com a alemã Benec,
aí também passa a produzir revestimentos internos, né, para a linha automotiva. E com isso vai ampliando toda a sua linha de produção, tanto principalmente nos encerados para caminhões, que você vai ver, aquelas lonas que fazem os revestimentos também para os caminhões, e daí na sequência também lonas para proteção de piscinas, e vai ampliando toda a sua linha de produtos. Mas para que possamos saber como que está a situação da Sansui agora, nesse momento, trouxemos aqui para vocês os balanços de 2020, 2021, 2022 e agora do mês de junho de 2023, as últimas informações apresentadas pela empresa. E através dos números, vamos conhecer o que é a Sansui S.A. Indústria de Plásticos. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Sansui S.A. Indústria de Plásticos. Como falei para vocês, que trouxe 2020, 2021, 2022, agora junho de 2023, para através dos números podemos entender o que é a empresa. A começar lá pelo ano de 2020, a Sansui é uma empresa de 399 milhões de reais. O que é esses 399 milhões? Todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E naturalmente que grande parte desse valor está aqui no imobilizado. Máquinas, equipamentos, as fábricas, as instalações, toda a estrutura física de funcionamento da empresa. E nessa parte de cima, ativo circulante, é o capital de giro. São os recursos que a empresa usa para movimentar essa estrutura física e gerar a sua receita e, consequentemente, seus resultados. E o ativo circulante lá em 2020 totalizava 221 milhões de reais, o equivalente a 55,5% de todo o patrimônio da empresa. No ano de 2020, a Sansui fecha com um volume de dinheiro em caixa de 9 milhões 778 mil. E o contas a receber fechava com 94 milhões, valores a receber referentes às vendas feitas para os seus clientes. E os estoques totalizando 99 milhões de reais. Nos outros créditos aqui, geralmente nós temos os impostos a recuperar como valor preponderante. Já no ano de 2021, a Sansui vai para 449 milhões de reais e desses 449 milhões de reais nós vemos aqui um acréscimo no capital de giro, no ativo circulante, que agora é de 265 milhões. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável aqui com 10 milhões de reais, aumenta um pouquinho aqui o contas a receber para 101 milhões e os estoques também aumentam para 130 milhões de reais. Ao chegar em 2022, a empresa permaneceu do mesmo tamanho, 449 milhões, sendo que o capital de giro apresenta uma pequena queda compensada aqui com aumento nas imobilizações, né? Mais investimentos feitos dentro das indústrias, das fábricas, justamente para melhorar a capacidade de produção da empresa. Então, com isso, o capital de giro reduz um pouquinho para 251 milhões, o volume de dinheiro em caixa cai para 7 milhões e 100, diminui aqui um pouquinho o contas a receber para 96 milhões e também os estoques que diminuem para 124 milhões. Passados 6 meses, agora em junho de 2023, a Sansui fechou com 488 milhões de reais de patrimônio total, de ativo total. Sendo que essa recuperação ocorre aqui no capital de giro, no ativo circulante, que agora totaliza 283 milhões. Diminuiu o volume em caixa, ela tem apenas 2 milhões e 300 em caixa, banco e aplicação, 124 milhões em contas recebidas e 131 milhões de estoque. Então, ao olharmos só o patrimônio sai com 399, 449, permanece estável em 2022, sobe agora para 488 milhões. Então, isso só em termos de patrimônio. Agora nós vamos ver a parte do endividamento. E aí, na parte do endividamento, é que daí a coisa aqui ela fica um pouquinho feia, né? Tanto que a empresa fecha 2020 com um endividamento de 1 bilhão 778 milhões de reais. Então, repare que há pouco eu falei que o patrimônio total da empresa é de 399 milhões lá em 2020. Ela tem um patrimônio de 399 e deve 1 bilhão e 700. Consequentemente, o seu patrimônio líquido é negativo em 1 bilhão 379 milhões. E da onde que surgiu esse PL negativo? Justamente aqui, onde seria uma reserva de lucro, está tudo entre parênteses aqui, que são os prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Então, lá em 2020, a empresa já vinha carregando prejuízos acumulados de 1 bilhão e 400. Já no ano de 2021, o endividamento sobe para 1 bilhão 943 milhões de reais, o equivalente a 432% de todo o patrimônio da empresa. E o PL continua negativo, só que agora maior, 1 bilhão 493 milhões e os prejuízos acumulados aumentando para 1 bilhão e meio. Passa um ano em 2022, a dívida sobe para 2 bilhões e 200, 506%.
sendo que 1 bilhão 826 agora é o patrimônio líquido negativo e agora ela acumula prejuízos acumulados de 1 bilhão 887. E agora, 6 meses depois, a dívida continua subindo para 2 bilhões 368, 1 bilhão 880 de PL negativo, 1 bilhão 941 de prejuízos que vão se acumulando ao longo do tempo. Então, uma situação financeira extremamente complicada da empresa. Tanto um endividamento bem superior, mas muito superior a todo o patrimônio da empresa. E aí também, naturalmente, que vamos observar aqui, que a sua capacidade de pagamento, com 283 milhões, apenas 2 milhões e 300 em dinheiro em caixa, por uma dívida de curto prazo de 279 milhões, quer dizer, até faz frente à dívida de curto prazo, porém sem recursos para honrar as dívidas de longo prazo, razão pela qual a viagem da empresa é muito longa até poder resgatar todos esses prejuízos que foram se acumulando. Mas olhando a DRE, onde nós vamos ver como que vem sendo o desempenho da empresa, e o desempenho dela vem assim: em 2020 um faturamento de 511 milhões, em 2021 744 milhões, faturamento aumentando, em 2022 833 milhões, e agora em 6 meses do ano acumula 434 milhões de faturamento, nos dando aí uma projeção de um faturamento perto de 900 milhões. Quer dizer, o faturamento até está ocorrendo, né? Mas o problema é que esse faturamento ele não se converte em resultado, tanto que aqui seria o lucro líquido do exercício, tudo entre parênteses aqui, ó, tudo prejuízo do exercício. 140 milhões foi o prejuízo lá em 2020, 114 milhões o prejuízo em 2021, 290 milhões o prejuízo em 2022, e agora em 2023 acumula até junho 54 milhões de prejuízo. Então todos esses prejuízos que vão sendo formados aqui em cada exercício é que vem aumentando esses prejuízos acumulados. E ao olharmos mais atentamente aqui para a DRE, vamos observar que a empresa até melhora aqui a sua margem bruta, né, que sai de 15 para 18, vai para 26%. O seu resultado operacional, que era negativo, esse ano passa a ter um resultado operacional positivo. Porém, o grande problema da empresa está nisso aqui, ó. A despesa financeira tem, em função do alto endividamento, consome 17,7% do faturamento líquido da empresa. Em 2021, 14,6%. Em 2022, a despesa financeira consumiu 33%, quer dizer, 33% do que a empresa vende, ela usa para pagar despesas financeiras. E agora, esse ano, 22,1%. Portanto, as despesas financeiras aqui consumindo, né, com tudo aquilo que a empresa pode gerar de resultados. Bom, consequentemente, eu não vou trazer aqui todos os gráficos, né, porque já vimos aqui pelo balanço que seriam todos números negativos. Também outro detalhe que não vou trazer para vocês, aquele quadro explicando aqui como que está o comportamento das ações, até porque quando nós pegamos aqui o valor patrimonial de uma ação, ela é negativa, né? PL negativo, então o valor patrimonial é negativo, prejuízo por ação, rentabilidade negativa, não existe possibilidade de dividendos e nem tempo de retorno. Então, razão pela qual a gente já vai direto para esse quadro aqui, mostrando para vocês como que vem se comportando o valor das ações da Sansui nos últimos 5 anos. Lá em 2018, a Sansui ela era vendida ali a centavos, 63 centavos. Aí durante 2018, ali 2019, ela já passa a ser comercializada entre R$ 1,70, R$ 2,00. Entra 2020, ela tem um pico ali, olha só, ela chega a bater lá praticamente R$ 9,40. Só que não se sustenta e cai ainda em 2021, volta a trabalhar na faixa de R$ 5,00, vai caindo, entra 2022 na faixa de R$ 4,60, entra 2023 já na faixa de R$ 3,00, e agora ela vem ali oscilando entre R$ 3 e R$ 4,00 durante esse ano de 2023. Então por aqui você vê como que vem se comportando e qual o melhor momento das ações da Sansui e quando que ela teve o seu valor menor ao longo desses últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida estreando aqui no canal, né? Então agora a gente já conhece o que é a Sansui, essa é a indústria de plásticos.
E naturalmente que a gente viu aí que a situação vem aí bastante complicada e a gente fica justamente na torcida, né, para que a empresa consiga encontrar o seu caminho, os seus produtos maravilhosos, né, os produtos que a gente vê aí nas estradas, quer ver na cobertura de piscinas, na cobertura de armazéns, a linha da Canaflex, enfim, produtos maravilhosos, né? E aí a gente fica aqui até triste, né, de ver a situação da empresa do jeito que está e esperamos, né, que ela possa voltar a dar lucros, voltar a crescer, até porque todas as empresas são geradoras de renda, são geradoras de emprego, são geradoras de desenvolvimento e a gente fica aqui na expectativa para que essas empresas possam cumprir com o seu papel, gerar mais empregos aqui para toda a sociedade brasileira, impulsionar, né, toda a nossa economia para que a nossa economia seja mais pujante e, consequentemente, gerar, né, uma qualidade de vida melhor para todos. Então esperamos aí, ficamos aqui na torcida para que a Samsung encontre o seu caminho novamente, né? E você naturalmente, à medida que vai conhecendo as empresas aqui no canal, vai fazendo lá a seleção, qual empresa que vale a pena, qual que não vale a pena, você vai fazendo a sua, colocando as empresas no radar para fazer seus investimentos, porque o importante é sempre investir consciente, sabendo aonde que você está colocando seu dinheiro, por que você está colocando seu dinheiro ali, dessa maneira, com segurança, que a gente minimiza riscos e amplia as possibilidades de retorno. Para quê? Para construir um patrimônio que lá na frente possa lhe proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.